E fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver as últimas informações do Flamengo. E o Flamengo vai ganhar uma bagatela extraordinária aí da Adidas, viu? O Flamengo tem uma grande chance de ganhar uma bagatela incrível aí da Adidas. Tem reforço, né? O Flamengo hoje que enfrenta o Cuiabá, a mídia já está repercutindo e muito mais. Se ficou interessado, quer saber tudo que a mídia está falando do Flamengo, então assiste esse vídeo até o final. Que existia um motivo, não é verdade, Mari? Para o Flamengo seguir firme no Campeonato Brasileiro. Eu fiquei curioso, você não ficou? Então ele tá de volta. Então vamos lá, Cícero. Nos convença, Cícero Melo. Já. Vamos fazer um pouquinho mais de mistério, porque antes eu vou dar o factual aqui do Flamengo, que tem um reforço de última hora, que é o Bruno Henrique. O Flamengo conseguiu um efeito suspensivo junto ao STJD. Ele teria que cumprir o segundo jogo da suspensão no Campeonato Brasileiro, já que ele foi expulso na Copa do Brasil, na semifinal da Copa do Brasil, o segundo jogo em São Paulo contra o Corinthians. Já tinha cumprido um e agora tem que cumprir esse segundo jogo, mas o Flamengo conseguiu o efeito suspensivo. Ele vai estar em campo, viajou para Cuiabá, onde o Flamengo joga esta noite contra o Cuiabá às 7 horas na Arena Pantanal. Gabigol, pelo segundo jogo consecutivo, está afastado pela diretoria rubro-negra, todo aquele imbróglio, né, da saída dele, ele está punido aí por indisciplina. E o Flamengo hoje não terá o Gerson, o Léo Ortiz, o Varela e o Gonzalo Plata, todos foram liberados, jogaram ontem à noite por suas seleções e não vão fazer esse sacrifício de ir para Cuiabá. O Flamengo já não tem mais chance de conquistar o título, é muito difícil. Bom, time provável do Flamengo que eu prometi: Rossi no gol, Wesley, Fabrício, Bruno, Léo Pereira e Alexandre a defesa. Uma dúvida no meio de campo: o Alan, o Eric Pulgar ou até o Ayrton Lucas jogando no meio de campo, ele que é lateral esquerdo. Completando o meio de campo, o Everton Araújo e o Alcaraz. E na frente, Matheus Gonçalves, jovem promissor, de olho nele, hein? Vai ser um grande jogador para a próxima temporada. Bruno Henrique no comando do ataque e o Michael. Bom, por que o Flamengo tem interesse? Já está garantido na Libertadores da América do ano que vem por ter conquistado a Copa do Brasil, mas por que o Flamengo tem interesse de sair da quarta colocação e chegar mais longe possível? Terceiro, segundo lugar, título é muito difícil. Aspecto financeiro, somente isso. Por exemplo, o quarto colocado no ano passado ganhou 40 milhões e 600 mil reais, que é a colocação que o Flamengo está agora. E os valores vão ser similares. Se ele for terceiro, ganhar uma posição, já ganha 43 milhões, quase 3 milhões a mais. Se ele for vice-campeão, o prêmio passa para 45 milhões e 400 mil reais. 5 milhões a mais do que ele vai ganhar como quarto colocado. Claro que o campeão ganha 47 milhões e 800 mil reais, mas dificilmente o Flamengo vai ser campeão. Então, aspecto financeiro e também terminar o campeonato numa colocação mais honrosa, isso porque o Flamengo, já garantido na Libertadores da América do ano que vem, quer ainda ganhar os jogos que faltam, quem sabe para ser o vice-campeão brasileiro. Voltamos aos estúdios. Nossa, 3 milhões a mais ajuda na conta, hein, Bruno? Vamos falar de data FIFA que chegou ao fim, tá? Finalmente o brasileiro está de volta para sua reta final. E o Flamengo do Vene Casagrande pode ter a volta, sabe de quem? Do Bruno Henrique. Voltou, rodou. A notícia veio em boa hora. O Flamengo conseguiu e Bruno Henrique está liberado para jogar contra o Cuiabá. O camisa 27 havia sido punido com 2 jogos de suspensão pela expulsão na semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians por falta em Mateuzinho. Ele ficou fora do primeiro confronto contra o Atlético Mineiro e, com o efeito suspensivo, está à disposição de Felipe Luiz. Bruno Henrique reforça o time que vem repleto de desfalques entre lesões e ausências por conta da data FIFA, além de Gabigol, que segue afastado por decisão da diretoria. A tendência é que Felipe Luiz faça mudanças na equipe e dê oportunidade aos jovens, como na última partida contra o Atlético Mineiro. Antes da viagem, o meio-campo Caio Garcia, do Sub-20, treinou com o restante do elenco. Lohan também pode ganhar chances entre os titulares do rubro-negro. O título ficou distante, com o Botafogo a 9 pontos na frente e faltando apenas 5 rodadas para o fim. Mas o time ainda quer terminar o ano em uma boa posição na tabela. Jogando na Arena Pantanal, o rubro-negro tem 2 vitórias e apenas 1 derrota. Mesmo com um grande número de desfalques, o time quer voltar da data FIFA vencendo fora de casa. Muito bem, participa com a gente. Que feriado gostoso. Hashtag SBT Esportivo. Põe na tela aí, ó. Assim você conversa com a gente. Conta pra gente o que você tá fazendo nesse dia tão importante na nossa história, que é o Dia da Consciência Negra. Manda aqui pra gente no nosso Twitter. Olha, uma informação de agora, tá? O Corinthians venceu o Cruzeiro. Um jogo num horário meio estranho.
Foi 2-1 esse jogo, e nesse momento o Corinthians atinge 44 pontos. Com um jogo a mais, tudo bem que o Vasco ainda joga amanhã, e o Vasco tem 43. Ou seja, o Corinthians já não tá mais nesse pessoal que tá brigando para não cair. A gente já tá entendendo que agora o Corinthians tá como o Vasco da Gama, brigando por uma vaga ali sul-americana ou até na Libertadores. A gente já fala sobre o Vasco daqui a pouco. Vene Casagrande, você tem alguma informação sobre a provável escalação para o Flamengo de hoje? Não tem nenhuma informação, o Felipe Luiz não chegou a esboçar nada. O que eu posso dizer é o que eu colocaria em campo. Eu estava até anotando aqui enquanto a gente estava fazendo a transição, pensando aqui nos jogadores que estão disponíveis, sempre lembrando, o Flamengo tem 13 desfalques para esse jogo, dentre lesionados, enfim, suspenso e até mesmo afastado, como é o caso do Gabigol, são 13 desfalques. E mesmo assim, o técnico Felipe Luiz ele pode ter o time titular com Rossi no gol, o Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alexandre, meio de campo com Pulgar, Everton Araújo, Alcaraz, Matheus Guimarães e os dois atacantes Michael e Bruno Henrique. Ou seja, tá ruim? É aquilo que o Felipe Luiz disse na última entrevista coletiva. Mesmo com muitos desfalques, ele não pode ficar dando desculpinha. Ele tem um elenco que permite ele abrigar mesmo com muitos desfalques. Então, assim, mesmo com 13 ausências, o time titular do Flamengo é um time que pode entrar em campo e conseguir um resultado positivo diante do Cuiabá, mesmo jogando fora de casa. É óbvio que se ele for olhar para o banco de reservas, os jogadores à disposição, ele vai parar e analisar, é um banco de reservas recheado de jovens do Sub-20. Mas são jovens que foram campeões mundiais recentemente. E jovens que o Felipe Luiz conhece bastante. Esse é o ponto, né? Exatamente. Eu acho que a partir do momento que o treinador conhece muito esses jogadores, ele consegue tirar um proveito e até mesmo evitar, digamos assim, uma certa exposição desses atletas. Foi o que aconteceu no último jogo, como o próprio Felipe Luiz disse. Ô Flávio Vinic, quase! Tô igual minha avó, cara. Vem, não, garoto, vai. Roda, chama a família inteira, só não acerta o nome da pessoa. Ô, Flávio Vinic. Lá em casa tem isso também. Eu faço isso com a minha filha. Ô, garota, eu já chamo de garota. Ô, Flávio Vinic, Big Boys lembrando muito bem aqui, o Pedrosa fala sempre sobre isso. O Flamengo hoje briga pelo título? Não. Matematicamente ainda dá, né? Vocês acham que não dá mais? Assim, na não questão dá. do... Então a gente tá falando de um Uma Flamengo... lógica. Não briga por nada. Briga sim. Briga por estar bem colocado na competição, porque quanto mais você tá nas primeiras colocações, mais você ganha grana, né? A diferença é de 5 milhões a cada posição. Então, ficou em quinto, menos 5 milhões. Ficou em quarto, mais 5 milhões. Ficou em terceiro, mais 10. Então, o primeiro colocado, 50 milhões, por exemplo. Então, assim, o segundo, 45, o terceiro, 40, o quarto, 35 e assim vai. Então, cada posição que o Flamengo atingir, ele ganha mais 5 milhões, que é dinheiro, hein, Flávio Vinic? O Flamengo ele mira... Dá pra fazer um churrasco. Acho que agora, um belo churrasco dá pra fazer uma festa boa aí de final de ano, né? Acho que o Flamengo mira essa segunda colocação, sabendo que o primeiro lugar é praticamente impossível, né? A gente nem escuta aqueles torcedores sempre muito otimistas do Flamengo falarem em título nacional, né? A Copa do Brasil foi o grande título que o time conquistou aí depois de 2 anos, depois daquele ano na seca. Eu acho que cumpriu o objetivo, que era chegar na fase de grupos da Libertadores. E agora eu acho que entre os jogadores fica muito mais uma motivação para aqueles que querem se firmar no time. A gente vê aí com 13 desfalques, então é uma chance para o Alcaraz mostrar serviço, o próprio Bruno Henrique mostrar serviço, porque a gente não sabe quando depois que voltar a turma toda, esses caras têm que ganhar pontos agora com o Felipe Luiz, o próprio Felipe Luiz também se formar, ganhar confiança, mas o Michael vai ter uma baita concorrência para ele quando voltarem, o Cebolinha, enfim, a turma que está no departamento médico, a Arrascaeta, De La Cruz, todos esses desfalques, depois são concorrentes também desses jogadores que vão querendo ganhar de espaço. Então não acredito o time entrar acomodado, um cara como o Michael, difícil jogar acomodado, um Alcaraz, um Wesley, tá numa baita fase, tá voando, eu não vejo o Wesley se acomodar. E mesmo o Flamengo com esses desfalques, um time alternativo, é muito favorito contra o Cuiabá, jogando fora de casa, jogando em qualquer lugar do mundo, o Flamengo é favorito contra esse Cuiabá, que tá aí 7 jogos sem vencer, sem fazer gol. Então o Flamengo tem uma grande vantagem, apostaria no Flamengo, eu não sou de apostar não, é modo de dizer, né? Eu acredito que o Flamengo vai vencer hoje, vai ganhar tranquilo, não imagino o Cuiabá fazendo frente. Eu fico pensando, o Vene passou a escalação. Qual time no Brasil, acho que 2 times
são melhores que talvez esse Flamengo que entra em campo hoje, que eu não colocaria como favorito. Se fosse um jogo contra o Botafogo, eu considero o Botafogo favorito, claro. Tá bem, é o melhor time da América do Sul, na minha opinião. Você tá só Palmeiras me gatilhando. também. Você tá falando coisas que você tá me dando gatilho. Eu tô levantando, ó, levantando pra você, ó. Qual foi a anterior que você falou? Levantadinha. Cuiabá, Levantadinha. Fala essa palavra, me dá um gatilho. Levantadinha. Você entendeu? Eu acho que esse time do Flamengo só contra Botafogo e Palmeiras hoje não seria favorito. Essa escalação contra qualquer time do Brasil inclusive contra o Atlético Mineiro. Só mais esse time do Flamengo contra o Atlético Mineiro no último domingo no Maracanã massacrou o Galo. Praticamente com esse time, uma mudança ou outra. Então, esse time do Flamengo que entra em campo cheio de desfalques, pra mim, seria o terceiro melhor time do Brasil. Esse Cuiabá que você falou aí, que tá me dando gatilho, é um Cuiabá que hoje, se ele vencer tudo daqui pra frente, são 5 jogos, é um Cuiabá que só atinge 44 pontos. Então, se a gente tá naquele número mágico que todo ano a gente usa, né? 45. Tem que bater 45 pra não ser rebaixado. Já vimos 43, seu corte, já vimos um monte, já vimos 41, né? Mas é pra ver a situação do Cuiabá. O Cuiabá tem 29 pontos, Vini. É uma situação ruim do time. É por isso que eu falo que o Flamengo, independentemente desses desfalques, pra mim o Flamengo é favorito, embora o jogo seja fora de casa. Mas tem alguns jogadores que eles precisam mostrar o porquê estão vestindo a camisa do Flamengo. Eu vou citar alguns. O Alan, por exemplo, o Ayrton Lucas. Eu não estou aqui dizendo que o Flamengo tem que trabalhar para poder recuperar esses atletas. É porque o Flamengo não é clínica de recuperação de jogador. Mas esses jogadores, eles têm que desempenhar aquilo que eles conseguem desempenhar. Por exemplo, o Alan, ele foi contratado a preço de ouro, custando 9 milhões de euros. O São Paulo queria esse jogador e ele chegou com o status titular. O Ayrton Lucas, depois de uma passagem pela seleção brasileira, nunca mais foi o mesmo. Então são jogadores que podem aproveitar esse restante de temporada e desempenhar melhor e quem sabe terminar a temporada, digamos assim, melhores do que eles foram durante o ano inteiro. Mas independentemente dos desfalques, Fernandinha, eu concordo com você, eu acho que o Flamengo é favorito para esse duelo. E sobre prêmio, você citou muito bem sobre o Campeonato Brasileiro, mas no caso do Flamengo, particularmente, ainda tem prêmio da Adidas, porque a Adidas ela dá um prêmio maior dependendo da colocação. Óbvio, se o Flamengo prêmio, o prêmio é maior. Segundo colocado, o prêmio é maior. Então, isso é importante também, né? Será que a Adidas não quer botar um prêmio aqui também? Que a gente tá numa colocação... Não estamos, Big Boy? A gente tá bem colocado aí. Nós somos... há tantos anos, o segundo programa esportivo mais visto no nosso Rio de Janeiro. Só perde... Vocês sabem pra qual, né? O negócio do Plim lá. Ai, eu amo essa muitos anos, aí eu troco pra vocês depois. A culpa é sua, que tinha que estar com a gente aqui desde o início, entendeu? Aliás, não tô nem brigando com vocês não, porque o povo que tá lá ainda não chegou. Então eu não tô brigando com vocês não, é com aquele povo que tá lá agora. Quem tá vendo agora tá certo. E outra. Mas a Adidas podia colocar sobre aqui briga pelo título, acho que nem a diretoria acredita mais. A partir do momento que você afasta Gabigol de 2 jogos seguidos, você, teoricamente, você está prejudicando o técnico Felipe Luiz, que tem o Gabigol como titular da posição. Ou eu tô falando alguma coisa? Não, tá certo. não tá. Olha na hora aqui, que precisou, ele tava jogando titular. Ô, Big Boys, eu gosto quando você tá aí, que eu gosto que você veja. Agora o assunto é Cuiabá e Flamengo. A boa notícia pro técnico Felipe Luiz é que o Mengão conseguiu um efeito suspensivo e pode contar com o Bruno Henrique para a partida de logo mais. Para Felipe Luiz, a noite vai ser de reencontro com a última memória de um passado nem tão distante. Eu quero ficar e continuar no campo. Então o próximo passo é fazer o curso da CBF na licença A em dezembro, acaba metade de dezembro, e a partir daí entrar no mercado de trabalho. Meu sonho é treinar o Flamengo e conquistar títulos com o Flamengo. Eu vou fazer. No dia 3 de dezembro de 2023, o ex-lateral se despedia da função de jogador contra o mesmo Cuiabá. Hoje, menos de um ano se passou e o sonho de ser treinador vem sendo realizado a passos largos e já coroado com o título da Copa do Brasil. Apesar de ter a temporada bem definida com a vaga garantida para a Libertadores do ano que vem, Felipe Luiz vai ter o trabalho colocado à prova novamente logo mais. O Flamengo tem vários desfalques para a partida contra o Cuiabá na Arena Pantanal, a começar por Gabigol. Mesmo após a reunião com a diretoria para amenizar os acontecimentos na Arena MRV, Gabriel segue afastado dos jogos. A tendência é que o atacante volte a ganhar espaço contra o Fortaleza na terça que vem. Até lá, o treinador busca outras soluções. A de hoje deve ser a mais natural.
O Flamengo conseguiu o efeito suspensivo para que Bruno Henrique entre em campo. O atacante foi expulso na semifinal da Copa do Brasil e ainda resta mais uma partida para cumprir a punição de 2 jogos. Com febre, Davi Luiz não viajou com o grupo. Luiz Araújo e De La Cruz seguem a transição física e também permaneceram no Rio. Plata, Varela, Gerson e Léo Ortiz jogaram ontem a serviço das seleções nas eliminatórias. O provável Flamengo tem Rossi no gol, Wesley na lateral direita, Fabrício Bruno e Léo Pereira na dupla de zaga, com Alexandro ou Ayrton Lucas na esquerda. O meio de campo será formado por Everton Araújo, Alan e Alcaraz. No ataque, Matheus Gonçalves, Michael e Bruno Henrique. Do outro lado, o Cuiabá chega a 5 jogos sem vencer ou sequer balançar as redes na competição. Com apenas 29 pontos na penúltima posição, o Dourado está a 8 do primeiro time fora do Z4 e caminha para o primeiro rebaixamento. Suspenso com o acúmulo de cartões, Bernardo Franco não ficará à beira do gramado e também não vai contar com o atacante André Luiz, que trata de uma hérnia de disco. Alain Pereur, Fernando Sobral e Gustavo Sauer voltam ao time. A bola rola às 7 horas da noite na Arena Pantanal. Muito bem, campinho na tela já pra gente entender o malvadão que está lá no Pantanal para enfrentar o Cuiabá, que é uma pedra no sapato do Botafogo há 2 anos já, né, Dorilhão? Vamos lá. Mengão vem com Rossi no gol, Wesley na lateral direita, Fabrício Bruno e Léo Pereira, Alexandre na esquerda, Everton Araújo jogando muito e o Alan... É Alan ou é Alan? Alan. Eu sempre confundo. Alan do Botafogo. Alan do Botafogo. Matheus Gonçalves na direita, Alcaraz, Michael e no ataque ele, BH, treinador Felipe Luiz, que parece, pelos debates aí, tá garantido para o ano que vem. Fernandão, já virou um momento de experiência para o Flamengo. Já tá na Libertadores. Tá na hora de o Felipe Luiz ali começar a entender como é que vai ser o Flamengo de 25, né? Falta o quê? 5, né? Faltam 5 rodadas. É isso aí, GV. Eu acho que o Léo não jogou, né? Não foi utilizado nessa data FIFA. Pode ser que ele tenha condições. Que ele brote ali, Pode ser que ele jogue. E o Felipe ele vai acabar tentando jogar um jogo de cada vez. Aí o Flamengo ganha esse, ganha o outro e os adversários não consigam. O Flamengo está se preparando para se construir para o ano que vem. E vai que uma coisa pode acontecer. Chances matemáticas tem. Mas eu acho que não se espera muito com relação ao Campeonato Brasileiro. É só avaliar os jogadores, ver quais podem ficar, ver como cada jogador vai desempenhar até o fim do ano, para esperar chegar o ano que vem e aí se construir para Libertadores, enfim, para o que tiver que chegar. Pois é, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Flamengo que hoje enfrenta o Cuiabá fora de casa, né? Na Arena Pantanal, né? Lá em Cuiabá, no estádio dos caras. O Flamengo que hoje é o 4º colocado, tá? O Flamengo hoje é o 4º colocado com 59 pontos, né? Enfrenta um Cuiabá que é o antepenúltimo, né? Praticamente rebaixado. Então, o Flamengo tem grande chance, sim, de fazer um bom jogo mesmo jogando fora de casa, né? O Flamengo hoje queria para vencendo hoje o Cuiabá, o Flamengo vai para 62 pontos, né? Ficando um ponto atrás do Fortaleza, que está ali no páreo, né? O Flamengo ainda tem chances de pegar uma melhor colocação aí no Campeonato Brasileiro. Já visto que o Flamengo já está na Libertadores do ano que vem, né? O título da Copa do Brasil já deu essa vaga para o time do Flamengo. Então, né? Vamos ver aí o que pode acontecer, né? Com o Flamengo vencendo, já sobe ali, fica na mesma colocação, mas abre ali, né, vantagem para o 5º colocado, que está na briga também, e fica ali um pouco mais próximo, uma melhor colocação. E a gente sabe que quanto mais dinheiro, melhor para o time do Flamengo, né? A gente sabe que o Flamengo aí é um time que arrecada bilhões de reais por ano. Então, quanto mais dinheiro, melhor. O Flamengo arrecadou quase 100 milhões de reais só com com esses jogos só de premiação da Copa do Brasil, né? Fora patrocínio, fora muitas coisas que o Flamengo arrecadou. Então, o Flamengo é uma máquina de fazer dinheiro. E outra, quanto melhor a sua colocação no Campeonato Brasileiro, ainda tenha o dinheiro, né, da federação, da CBF, né, dos ranqueados de melhores colocados, e ainda tem o dinheiro da Adidas, né, com a melhor colocação do Flamengo, vem um dinheirinho a mais ainda aí da Adidas pro time do Flamengo. Então é um Flamengo que é essa máquina de fazer dinheiro aí.
Mas e aí, o que é que vocês acham hoje? O seu palpite, o seu placar para a partida de hoje entre Cuiabá e Flamengo, Flamengo e Cuiabá na Arena Pantanal. Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações e se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!